que eu louvo a Deus porque a obra do Senhor ela não para, irmãos. Muda-se gente, morre gente, outras pessoas vão para outros lugares, mas a obra de Deus ela não para. A obra de Deus sempre continuará até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Tá bom? Abra sua Bíblia, eu quero deixar aqui uma palavra bem rápido. Nós vamos já celebrar a Santa Ceia, mas eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que fica em 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo de número 4 e verso de número 12. Você que trouxe aí a sua Bíblia, eu quero aqui ser bem breve. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4 e versículo de número 12 em diante, tá bom? Uma das coisas também, como hoje também é para nós aprendermos mais um pouco, uma coisa que eu queria deixar bem claro sobre essa questão de palavras que às vezes a gente diz, se expressa mal, é sobre os livros também. Porque aqui é primeiro livro de Samuel, não é primeira epístola de Samuel. Epístola é carta, livro é uma coisa e cartas são outras, né? A Bíblia diz que Paulo escreveu as suas epístolas, as epístolas paulinas de Paulo, né? Mas aqui é livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4 e verso de número 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Então morreu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgada as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos já tinham cegado e já não podia ver. E disse o homem a Eli: eu sou quem sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu quem trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhes o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Então saiu sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus fora tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disse às mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Podem se assentar. Eu quero aqui deixar uma mensagem bem rápida para a nossa meditação. A primeira coisa que nós temos que entender, essa leitura é muito conhecida da igreja, e a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos,
vendo alguns contextos da Bíblia e vendo algumas situações, um dos maiores projetos de Deus, era que o homem carregasse dentro de si a presença do Senhor. Esse foi um dos maiores sonhos, esse foi um dos maiores projetos de Deus, presbítero Roberto, que o homem carregasse dentro de si a presença do Senhor. E eu digo mais para vocês nessa noite: a presença do Senhor não está nessas paredes, a presença do Senhor não está nessas cadeiras, a presença do Senhor está na minha e na tua vida. E um dos maiores projetos de Deus, um dos maiores sonhos de Deus, era isso, era que o homem carregasse dentro de si a presença do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus ele projeta no seu coração em fazer um homem a sua imagem, a sua semelhança, um dos projetos de Deus era isso, era que o homem carregasse dentro de si a presença dele. Até então, quando ele faz Adão, ele constrói ali a arquitetura de Adão. Quando Adão está formado, ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. E o fôlego de vida era nada menos, nada mais do que a presença do Senhor. Isso era a presença do Senhor, que agora foi um presente que Deus deu para Adão. Só que nós conhecemos a história, mas lá na frente Adão vai e perde a presença. E se tem uma coisa chata, irmãos, é o seguinte: Deus presentia o homem com a sua presença, mas o homem perde a sua presença. O homem agora perde o presente que Deus havia lhe dado. E se tem uma coisa chata, é você dar um presente para alguém e essa pessoa perdeu o presente. Eu tenho certeza que talvez você já deu um presente para alguém e essa pessoa às vezes talvez tenha perdido o presente. E é chato, é complicado você dar um presente para alguém e essa pessoa perder. Demonstra uma falta de consideração, demonstra uma falta de respeito, uma falta de carinho para aquela pessoa. E o presente que Deus deu para o homem foi a sua presença. Deus, quando constrói o Adão, quando constrói o homem, ele diz: olha, está aqui o presente, a minha presença. E a partir de hoje, por onde quer que você andar, você vai carregar a minha presença. E lá na frente Adão perde a presença. Vem os tempos de Moisés, vem os tempos de Noé, aliás. E ali Noé constrói uma arca. Aquela arca era uma segunda chance também para o homem, que o homem voltasse atrás para buscar novamente a presença. Mas diz a Bíblia que novamente o homem perde a presença. Vem o dilúvio, acaba com a terra, acaba com tudo, e novamente o homem perde a presença. Os tempos vão passando, a época vão se passando. Chega agora a época de Moisés, e agora Deus tem uma ideia. Deus tem agora a terceira chance que Ele vai dar para o homem. Ele vai construir a Arca da Aliança. Coloca aqui, presbítero. Ele vai construir agora a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava nada menos, nada mais do que a presença do Senhor. A Arca da Aliança representava o presente novamente que Deus daria para o homem. Era a Arca da Aliança, construída, a Bíblia diz que foi construída por Bezalel, neto de Ur. Constrói a Arca da Aliança, a quais guardava os mandamentos do Senhor e representava a presença do Senhor no meio de Israel. E chega agora a época do sacerdote Eli. Você conhece a história. O sacerdote Eli tinha 2 filhos incrédulos, príncipes cabos incrédulos, que eram Ofni e Finéias. Fazia e acontecia no meio do arraial. E diz a Bíblia que um dia os filisteus se levantaram contra Israel. E a Bíblia diz que agora Ofni e Finéias tiveram a ideia de levar a Arca da Aliança para o meio da guerra, para enfrentar os filisteus. E eles levam a Arca da Aliança para lá. E diz a Bíblia que lá no meio da batalha eles perdem a Arca da Aliança. Novamente eles perdem a presença do Senhor. Eles levaram a Arca da Aliança para um lugar que não era para ter levado.
Eu já quero começar a aplicar na tua vida, irmãos. Eu queria que você desse atenção. Eu quero começar a aplicar na tua vida nessa noite. Um dos motivos que nós temos perdido a presença é porque nós temos andado, nós temos levado a presença em lugares que não é para levar. Muitas vezes Deus já te presenteou com a presença do Senhor. Deus já te presenteou com o Espírito Santo de Deus. E você tem andado em lugares, e esses lugares você tem perdido a presença do Senhor. Cuidado nos lugares que você tem andado. Cuidado nos lugares onde você tem colocado os seus pés, porque é perigoso você perder a presença do Senhor. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles levam a presença, eles levam a arca para o meio da guerra, para onde estavam os filisteus, para onde estavam os inimigos. E lá eles perderam a arca, e lá eles perderam a presença. E diz a Bíblia que agora, quando eles perdem a presença, Israel foge do meio da guerra, e escapa um homem que veio dar notícia para o povo de Israel e para Eli. E a Bíblia diz que quando esse homem chega, versículo 12, olha aí o versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes a terra sobre a cabeça. A Bíblia diz que quando eles perderam a presença, quando eles perderam a arca, escapou um homem da tribo de Benjamim, que foi dar notícia para o povo, que foi dar notícia para Israel e para Eli. E eu separei aqui, irmãos, algumas características de crentes que perdem a presença do Senhor. Eu separei aqui algumas características que trazem uma evidência de pessoas que perderam a presença do Senhor. A primeira evidência de uma pessoa que perde a presença é a humilhação, irmãos. Humilhação. A Bíblia diz que esse homem que escapou, ele rasgou as suas vestes, ele jogou cinza sobre a sua cabeça. Ou seja, esse ato que faziam naquela época simbolizava humilhação. Quando alguém estava sendo humilhado ou passava por alguma humilhação ou alguma perda, ele fazia isso. Ele rasgava suas vestes e cobria-se com cinzas, representando uma pessoa humilhada. A primeira característica de uma pessoa que perde a presença, irmãos, ela se torna uma pessoa humilhada. Observa alguém que se desvia da igreja. Observe uma pessoa que se afasta da presença do Senhor. Se ela não se torna chacota, se ela não se torna uma pessoa humilhada lá fora. Olha, isso aí não era o crente, né? Olha, isso aí não era a irmã que estava lá na igreja. Ela se torna uma pessoa humilhada. A primeira característica de uma pessoa quando perde a presença, ela se torna uma pessoa humilhada, irmãos. Ela não tem mais consideração, ninguém tem mais consideração por ela. Ela se torna uma pessoa humilhada. Diferente de pessoas que estão na igreja, diferente de pessoas que estão com a presença, porque a Bíblia diz que quem está com a presença, o Senhor todo dia exalta. Todo dia o Senhor tem exaltado o seu povo. Todo dia Deus tem te exaltado. Todo dia Deus tem levantado a tua cabeça. Você tem saído para trabalhar, você tem se acordado, porque o Senhor tem te exaltado. Quem tem a presença não é humilhado. Quem tem a presença não é humilhado, pelo contrário, é exaltado no Senhor. A Bíblia diz que esse homem se humilhou. Perderam a arca, perderam a presença. Continuando, o verso de número 13 diz assim, versículo 13: Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. A Bíblia diz que agora, quando ele chega para dar notícia, o povo começa a ficar desesperado, porque sabiam que a arca de Deus, que a presença de Deus não habitava mais no meio do arraial, no meio de Israel. E eu lembro isso aqui, algo me chama a atenção.
Porque há duas diferenças, há duas coisas. Tem crente que quando perde a presença, ele não percebe que perdeu a presença. E tem crente que perde a presença, ele tem noção que a presença de Deus não habita mais nele. E feliz é o homem, irmãos. Feliz é o homem que perde a presença, mas ele percebe que perdeu a presença. Tem crente que está no meio da igreja, irmãos, está com 5, 10, 20 anos no meio da igreja. Perdeu a presença, faz tempo. Perdeu a presença lá atrás, Ele não sente mais nada. Ele falava em línguas estranhas, ele não fala mais. Ele chegava no culto, quando começavam os hinos da harpa, ele começava a chorar. Ela começava a se derramar em prantos quando ela tinha presença. Mas agora que ela perdeu a presença, ela não sente mais nada. Ela vem para o culto vazia e volta para casa mais vazia ainda. Mas o crente, quando está cheio da presença, quando o irmão começa a orar, ele começa a se derramar na presença do Senhor. Feliz é o homem que percebe quando perdeu a presença. A Bíblia diz que Sansão perdeu a presença e não percebeu que tinha perdido a presença. Há vários homens na Bíblia que perderam a presença, irmãos, e não perceberam que perderam a presença. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a presença do Senhor na tua vida? Eu quero fazer essa indagação para você nessa noite. E aí? Como é que está a presença do Senhor na tua vida? Está cheio, está vazio? Está transbordando? Como é que está a presença do Senhor na tua vida e na tua casa? Um dos maiores presentes que Deus te deu foi a presença do Senhor. Não há carro, não há mansão, não há nada que pague um homem sentir a presença do Senhor. Não há nada maravilhoso nessa terra do que nós sentirmos a presença do Senhor, irmãos. Não há nada melhor do que você chegar no culto como esse e você sentir a presença do Senhor. Essa noite eu quero te convidar a você sentir a presença. Nessa noite, se você se ligar, a presença do Senhor vai pairar aqui nesse lugar. O presbítero Roberto já falou aqui que no começo de tudo, o Espírito Santo pairava sobre as águas, querendo habitar em alguém. E nessa noite você é a habitação do Espírito Santo. Nessa noite você é a habitação do Espírito Santo. Começa a se encher aí, começa a se encher. Começa a sentir a presença do Senhor nessa noite. Começa a sentir a presença. Eu tenho certeza que se você buscar, o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer nesse lugar. Meu Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que agora a cidade prorrompeu em gritos. Um dos sintomas de um crente quando perde a presença, irmãos, é o desespero. Rapaz, se você vê um crente desesperado, se você vê um crente desesperado, pode observar a vida dele. Ele já não carrega mais a presença do Senhor. A Bíblia diz que quando a cidade ficou sabendo da notícia, toda a cidade ficou alarmada. As pessoas começaram a gritar, começaram a se desesperar, porque a arca de Deus foi tomada. O crente, quando não tem a presença, ele entra em desespero, ele entra em depressão, ele entra em angústia. Nós estamos até nesse mês agora, nesse mês é o Setembro Amarelo, questão do suicídio, pessoas tirando a sua própria vida. E isso, irmãos, é nada menos, nada mais do que o reflexo de pessoas que perderam a presença. Esse ano foi um dos anos que mais pastores se suicidaram. Esse ano de 2020 foi um dos anos, segundo uma pesquisa que saiu, foi um dos anos que os pastores mais se suicidaram. Fora as ovelhas, fora os outros cristãos que também tiraram a sua própria vida. E o que é isso, irmãos? É o reflexo de pessoas que perderam a presença. A pessoa, quando perde a presença, ela fica desesperada. Ela acha que não tem mais saída para a sua vida.
Mas eu digo algo para você: se você perdeu a presença, se você não carrega mais a presença, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança de buscar o Senhor. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de buscar a presença do nosso Deus. Enquanto há vida, há esperança de buscarmos a presença dEle. Aleluia. Continuando, estou já finalizando. Versículo 15, verso 15. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos já tinham cegado e já não podia ver. Uma das características também de uma pessoa quando perde a presença, ela fica cega espiritualmente. Uma pessoa quando perde a presença, ela fica cega espiritualmente. A Bíblia diz que Eli já tinha uma certa idade e perdeu a sua visão. E trazendo isso para o contexto espiritual, representa nós. Quando nós perdemos a presença, nós perdemos a visão espiritual. Quando você vai passar por uma situação, por uma luta, você não consegue mais ver a solução. Você não consegue mais enxergar adiante. Você não consegue enxergar a luz do final do túnel, irmãos. Mas observa um crente quando ele está cheio da presença. Observa uma irmã, observa um irmão quando ele está cheio da presença. A casa dele está ruínas. O emprego está indo de mal a pior. Ele está sendo acusado, ele está passando por afronta, mas mesmo assim ele está glorificando ao Senhor. Ele sabe que a sua solução vem de cima. Ele sabe que o seu socorro vem do alto. Ele sabe que por mais que passe por luta, mas ele tem visão. Ele sabe, não, o meu Redentor vive. E eu sei que a qualquer momento Ele vai me dar a vitória. Começa a ter visão nessa noite. Começa a ter visão espiritual. Começa a enxergar a vitória na tua casa. Oh, aleluia. Se enche da presença para você ter visão espiritual, irmãos. Sabe, uma das coisas que está faltando no meio da igreja é visão espiritual, para nós enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. É enxergar aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que já disse: não, o meu marido não vai mais se converter. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está dizendo assim: não, a minha mulher não vai voltar mais para a casa do Senhor. E nessa noite eu te convido a você buscar o Senhor, para você ter visão espiritual e você enxergar que Deus vai salvar a tua casa, que Deus vai salvar a tua família, que Deus vai te curar, que Deus vai te libertar, que Deus vai te dar a vitória. Quantos querem ter visão? Quantos querem ter visão? Quantos querem ter visão? Essa noite tem a visão espiritual e começa a enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? As horas já se passam. Aqui eu já quero finalizar a mensagem. Tem alguns pontos aqui, mas vamos deixar, vamos celebrar a ceia. Fica de pé. Fica de pé. Nós iremos já celebrar a ceia. Eu digo para você nessa noite: não perca a presença do Senhor. Aquilo que você tem de mais valioso é a presença do Senhor. Você pode ter carro, você pode ter uma casa boa, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver a presença, você não tem nada. Se você não carregar a presença de Deus na tua vida, você não tem nada. Então nessa noite se enche da presença. Nessa noite o presbítero Roberto já falou: o Espírito Santo está no nosso meio, irmãos. O que é que está nos impedindo de sentir a presença dEle? Ele está no nosso meio, Ele está aqui. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, a presença dEle está no nosso meio. Então nessa noite sinta a presença do Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com Ele. Aleluia. Aleluia. Essa igreja me ajuda, amém? Deus é eterno. Amém.